Boa noite, chamo para compor a mesa o candidato Michel e passo a palavra para o examinador João Pedro, que fará as perguntas de língua portuguesa. Boa noite, Michel. Boa noite, Excelência. Qual o particípio irregular do verbo absorver? Absolto. Segunda pergunta. Qual a locução adjetiva de circo? Excelência, a locução adjetiva para circo é circense. Terceira e última pergunta. Qual a classificação dos substantivos honestidade e bondade? Qual tipo de substantivo eles são? Um minuto, Excelência, por gentileza. Excelência, trata-se de substantivos abstratos, pois necessitam da existência de uma pessoa ou um objeto para a existência deles. Muito obrigado. Passo a palavra para o próximo examinador. Boa noite, Sr. Michel. Boa noite, Excelência. Você é o seu examinador da disciplina de Criminalística e Noções de Direito. Tudo bem? Podemos começar? Podemos sim. Tá, vamos lá. Primeira pergunta. No que consistem os vestígios persistentes? Excelência, os vestígios persistentes são aqueles que não desaparecem com facilidade, né? Eles tendem a ficar no local por mais tempo, sem perder sua forma. Segunda pergunta. Em qual hipótese a autoridade policial pode conceder fiança? Excelência, a autoridade policial pode conceder fiança em crimes em que a pena máxima não exceda 4 anos. Terceira pergunta. Há diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais? Um minuto, Excelência, por gentileza. Sim, Excelência, a diferença visto que os direitos humanos tratam de direitos relativos à dignidade da pessoa humana, e já os direitos fundamentais tratam de direitos básicos para que constam na Constituição Federal, para que o indivíduo seja tratado como um cidadão. Satisfeito? Muito obrigado. Passo a palavra para o Fernando, examinador de Informática. Obrigado, Boa noite, Excelência. candidato, tudo bem? Boa noite, Excelência. Tudo bem, sim. O senhor está preparado? Estou sim, Excelência. Vamos lá. Primeira pergunta: o que é um ransomware? Excelência, ransomware é um tipo de, de malware em que os criminosos, no caso, eles fazem a encriptação dos dados do computador da pessoa e solicitam dinheiro, ou normalmente em criptomoedas, para liberar a chave de liberação dos dados criptografados. Segunda pergunta: no que consiste um ataque do tipo farming? Minuto, Excelência, por gentileza. Excelência, farming é um tipo de ataque no qual é realizado várias tentativas de ataque a um computador
e a consistência para que seja para que tenha sucesso esse ataque. É baseado na consistência. Terceira pergunta. O que é engenharia social? Excelência, a engenharia social são meios que os criminosos utilizam para conseguir dados, como, por exemplo, o CPF, RG, e a partir de então ele possa se passar por alguma instituição e conseguir alguma vantagem monetária da pessoa, dando a entender que ele realmente é tal instituição. Então, é basicamente a obtenção de dados desse modo. Perfeito. Estou satisfeito. Passo a palavra para o João Pedro. Muito obrigado. Obrigado, excelência. Vamos lá, Michel. Cara, parabéns aí. Michel, para quem não sabe, ele está com a gente na mentoria lá e a postura dele evolui diariamente, né, Michel? No começo, no começo você nem em público conseguia conversar, né? E agora está indo super bem aí nas arguições, tanto nas que a gente faz particulares, quanto agora nessa daí de hoje. Conseguindo verbalizar perfeitamente, externar o conteúdo de maneira bem clara, objetiva e com bastante e de maneira bem completa. Você está evoluindo bastante aí, Michel. Tá? Parabéns ali pelo seu esforço, pelo seu estudo e conte sempre com a gente, tá? Em relação ao conteúdo, tá, você acertou 2 das 3 que eu perguntei, tá bom? Acertou algumas perguntas difíceis, como, por exemplo, a locução adjetiva de circo, né, circense, o particípio irregular do verbo absorver, que é absorto, né? Vale ressaltar que, para não confundir na hora entre absolver e absorver, no caso eu te perguntei o absorver, você acertou, tá? São 2 perguntas de decoreba aí, bem chatinhas, tá? Que são palavras que dificilmente a gente utiliza no dia a dia, tá? Salvo engano, salvo algumas exceções, a gente utiliza a palavra circense em algumas ocasiões, mas também não é muito comum, né? E a terceira e última pergunta que eu te fiz foi a classificação dos substantivos e honestidade e bondade, né? De qual tipo de substantivo eles são. Você me disse substantivos abstratos. Na verdade, o correto seria que eles são substantivos derivados, pois eles derivam de um substantivo primitivo, qual seja, honestidade deriva de honesto e bondade deriva de bom, né? Então, essa é a classificação, um substantivo derivado, certo? Honesto pode se entender como um substantivo abstrato, pois é uma qualidade que se atribui a algum ser. Bom também, da mesma forma. Mas a honestidade e bondade são substantivos derivados. Tá bom, Michel? Muito obrigado aí pela participação e parabéns, conte sempre com a gente. Obrigado. Michel, parabéns pelo seu desempenho, tá bom? A postura está excelente, está muito boa. É isso aí, vamos lá. Como eu te perguntei o que são os vestígios persistentes, perfeitos, são aqueles que permanecem ao longo do tempo, permitem uma análise posterior. Tem aqui o exemplo da parede atingida por um disparo de arma de fogo sem vítimas e manchas de sangue em tecidos, pelos e fibras. Tá bom? Perfeito, resposta muito boa. Segunda pergunta, em que hipótese a autoridade policial pode conceder fiança? E correto, nos crimes apenados com pena de no máximo 4 anos, ou de reclusão ou de detenção. Só acrescentaria que, desde que não haja previsão de inafiançabilidade, tá, que é o que traz a lei, por exemplo, se for cabível uma prisão preventiva, daí não é possível o apitamento da fiança, tá bom, pelo delegado. Tá? Ele vai deliberar dessa maneira aí, normalmente nossos tipos de flagrante. A terceira pergunta que eu te perguntei acerca da diferença entre os direitos humanos e os direitos fundamentais. Nessa você acabou se enrolando um pouquinho, né, na resposta. Um pouquinho.
Tá, então a diferença essencial entre ambos, né, com a doutrina, é que os direitos humanos eles encontram previsão no âmbito internacional. Já os direitos fundamentais eles encontram previsão no direito interno, tá bom? Na Constituição da República. Também tem outras diferenças, como, por exemplo, que os direitos humanos eles são titularizados exclusivamente pela pessoa física, e os direitos fundamentais podem também ser titularizados por pessoas jurídicas, tá bom? Então a diferença essencial é essa daí. Tá, mas a principal é essa da previsão. Humanos internacional, fundamentais, direito interno, tá bom? É isso aí, parabéns. Passar a palavra para o Fernando. Valeu, Michel. Obrigado, João Ricardo. Vamos lá, Michel. Informática. Bom, o Michel prestou para perito, né? Por isso que as questões aqui foram de informática, né? Para investigador também, né, Michel? Mas a gente tá trabalhando mais a questão das outras disciplinas. Bom, vamos lá. O ransomware, que foi a primeira pergunta que eu fiz para você acertou integralmente a resposta, né? Ele é considerado um sequestrador de dados, né? Um malware, né? Um sequestrador de dados que criptografa as informações do usuário, né? E cobra, normalmente em criptomoedas, né? Bitcoin, por ser a mais conhecida, para passar essa chave de descriptografia desses dados. Isso aqui é bem complicado. A empresa que eu trabalhava já aconteceu algumas situações parecidas com isso aqui. Um ataque do tipo... o que é um ataque do tipo farming? Primeiro você já conceituou falando que é um ataque, né? Mas você acha que trouxe o conceito de brute force, né? Que é a força bruta, que você mencionou a questão de várias tentativas, né? Isso é uma resposta bem característica para a brute force, né? Que é uma técnica de ataque, que é repetidas tentativas, né? Em várias possibilidades diferentes, até que aquela correta... por exemplo, aqueles cadeados que tem 3 números, você ficar girando ali de forma ordenada, que dá para ser feito muito fácil, inclusive, ele abre, né? Isso é um ataque de brute force. Tá? O farming, na verdade, ele consiste no envenenamento do DNS, né? É um ataque que consiste em corromper o DNS. Então, por exemplo, o DNS, que é o Domain Name Server, né? Que faz a tradução do URL, do nome conhecido, pro endereço de IP, ele corrompe esse nome. Então, quando o usuário tenta acessar um nome conhecido, como por exemplo google.com, ele cai em outro site. Tá? Ele digitou exatamente o nome lá, google.com, mas com envenenamento de DNS ele acaba caindo em site terceiro, né? Normalmente um site mal intencionado que se assemelha muito ao site verdadeiro. Daí que vem a outra questão da engenharia social, né? A engenharia social é a arte de enganar, né? Ela pode ser usada no meio eletrônico, mas ela também pode ser muito utilizada de forma pessoal, né? Isso existe bastante, a questão de compliance, né, nas grandes empresas, para basicamente para os funcionários terem uma boa conduta ali, não revelarem coisas que não deveriam revelar, né? Então, por exemplo, um churrasco de uma empresa qualquer, um funcionário se aproxima de outro, de uma gestão um nível um pouco mais elevado, começa a obter informações ali sigilosas. Com essas informações ele pode passar a ser um ser confiável, né? Um ser confiável e adquirir outras informações. Então assim ele vai juntando informações até chegar a um objetivo, né? Esse ataque pode ser feito é uma técnica, né? Pode ser tanto feito de forma pessoal como digital, né? Então a questão do envenenamento do DNS é importante porque vai direcionar o usuário para um site falso, e por passar um site falso com aparência de verdadeiro, ele vai acabar fornecendo ali informações, né? Quando na verdade está passando informações para criminosos normalmente. Então tudo a gente consegue linkar e, claro, as pessoas mal intencionadas vão fazer de tudo para enganar a gente, né? Mas a sua resposta foi dentro do esperado aí. Beleza? Parabéns aí pela... Oi? Não, beleza. Parabéns aí pela banca, pelo esforço também. Que precisar, pode contar aí com a gente. Valeu, obrigado mesmo aí Valeu. vocês aí. Parabéns aí pelo serviço, pelo trabalho. Valeu, tamo junto.